A literatura, eu sinto que eu nunca traí. Eu quis ser jornalista como consequência por desejar ser escritora. Antes de ser presidente da academia, eu era Nélida. Nélida Pinhon, escritora, carioca, foi a primeira mulher a ser eleita presidente da Academia Brasileira de Letras. Em sua carreira de mais de 50 anos, Nélida publicou dezenas de romances e artigos. Em 2005, a escritora ganhou o renomado prêmio Príncipe de Astúrias e o prêmio Jabuti de Literatura por melhor romance e ficção pela obra Vozes do Deserto. Formada em jornalismo pela PUC-Rio, hoje a escritora realiza palestras, escreve seu novo romance e curte seu amado pincher, Gravetinho. Eu nasci numa família privilegiada, isto é, me amaram. Acho que esse motor é fundamental. Eu fui desejada. Eu nasci, inclusive, na circunstância do parto, de uma mentira da minha mãe, fantástica. Tinha ocorrido naqueles dias um fato que saiu nos jornais de que uma criançazinha tinha sido trocada, puseram uma outra criança no berçário. Minha mãe, uma mulher muito inteligente, vivaz, disse: eu não posso carregar uma dúvida dessa para o resto da minha vida. Eu vou fingir que eu não estou sentindo nada, essa criança vai ter que nascer em casa, porque estava tudo já previsto para nascer no hospital. Ela escondeu as dores, mentiu, não deixou que ninguém soubesse, e eu comecei a nascer, tiveram que chamar uma senhora, uma parteira modestíssima. Então, eu acho que isso foi original, né? Minha mãe sempre disse ao longo da minha vida, até o final, ela disse assim: graças a Deus que eu fiz isso. Já pensou? Como é que eu podia imaginar ter uma filha como você? Generosa, né? Eu sempre disse: minha mãe, eu só podia nascer da senhora e do meu pai. Não tinha outro jeito. Vocês eram seres admiráveis que só podiam ter uma filha razoavelmente interessante. Bom, então essa família era uma família galega, chefiada, capitaneada pelo meu avô Daniel e minha avó Amada, e vieram para o Brasil. Ele veio com 12 anos. Muito interessante, quando eu fiz meu romance A República dos Sonhos, que é uma grande epopeia, muita gente na Espanha acredita que é a grande épica da imigração. Esse livro, depois não vamos falar sobre isso, mas no momento eu quero dizer que um dos personagens é inspirado no meu avô, Daniel, assim ele se chamava, Daniel Cunhas Cunhas. Eu sou Nélida Cunhas Pinhon. Ele então, como ele chegou no Brasil com, 12, 13 anos, mas eu, quando comecei a fazer romance, eu pensei que meu avô tivesse chegado com 15. Depois do livro publicado que eu soube. Então, eu achei esse homem veio para a América com 12 anos, destemido. Então, eu fiz esse homem que veio para aqui com 12 anos, nessas condições, sempre foi um exemplo extraordinário para mim, em várias circunstâncias, até hoje. Até hoje, muitas coisas que eu vou fazer ou penso fazer, eu ligo. Daniel, meu avô, como também a minha família toda. Então, se você recolhe certos elementos da minha vida, eles foram me obrigando a uma singularidade que eu não buscava, que eu não esperava. Mas que tudo isso, né, foi me dando um fundamento que me deu um sentimento libertário. Porque além do mundo galego, de eu me saber estrangeira de algum modo, de me saber quase, sem ter essa noção então, de que era uma menina de duas culturas. Eu convivia com duas culturas, duas civilizações, duas maneiras de ver o mundo, né? Então, a maneira de comer. Eu achava, por exemplo, que a minha avó tinha um suspiro muito original, como se ela tivesse o suspiro da melancolia, o suspiro da saudade, né? Porque ela era galega, era uma mulher muito fina, andava sempre com vestido de seda e sapato de salto, né? Já meu avô era um homem forte, de olhos azuis, temperamento forte, fumava puro e gostava de vinhos, de bebidas, um homem assim. E eles então, nesse trânsito de infância, que eu estou lhes contando,
eles gostavam muito de mim, sobretudo meu avô. Eu era a neta querida dele. E olha que ele detestou meu nome. Ele lutou, se rebelou quando foram dizer para ele que essa menina bebezinha se chama Arnélida. Ele achou um horror, porque ele queria que eu me chamasse Pilara. Vejam só, Pilara Pignon. Seria um desastre. Não havia como eu combater esse mal inaugural da minha vida. E minha tia, que levara esse nome para ele, que inventara esse nome, era linda, forte, corajosa. Não, meu pai, essa menininha nem era filha dela. Essa menininha vai se chamar Arnélida. Quis a vida depois, eu já não tinha entrado, ia entrar na academia um pouco tempo antes, eu recebo a visita de um jovem mineiro, um admirador, que vem me visitar, eu convido para almoçar. Depois ele me escreve uma carta dizendo: que família interessante, que história interessante de vida. Até o seu nome é um anagrama do seu avô Daniel. Eu não tinha me dado conta que Daniel Nélida, você corta, é um anagrama perfeito. Então, o meu avô, ao recusar meu nome, ele não sabia que havia entre nós uma ligação eterna. Há alguns anos atrás, no México, eu fui homenageada no almoço, uma fazenda muito bonita. Eram uns 40 convidados, depois do almoço, a tradição de fazer discurso, eu agradeci, etc. E depois pediram que o público queria fazer perguntas. E fizeram perguntas, uma delas foi a seguinte: percebemos, através de suas entrevistas, né, seus depoimentos, da influência desse avô na sua pessoa. Aí eu comecei a conversar, dizendo que eu aprendera com ele, tudo. E de repente eu disse assim: engraçado, estou percebendo agora que tudo isso que ele me ensinou, é como se ele quisesse me converter numa grande cortesã, como o livro da Gigi, da Colette, em que as meninas da família das grandes cortesãs, né, vamos dizer, as prostitutas de luxo, né, aprendiam a tratar, da Belle Époque, os homens, né, acendendo-lhes os charutos, preparando o vinho, preparando tudo que fizesse o tal do cavalheiro feliz. Então riram muito de eu dizer que eu percebera naquele momento, até parecia que meu avô me preparava para ser uma grande cortesã. Enfim, foi uma infância de muita intensidade, muita leitura, porque eu comecei a ler muito cedo, eu tive acesso aos livros, e aí aconteceu o que talvez tenha sido o mais fundamental da minha infância e que fecha um ciclo, que eu sou levada com meus avós maternos e meus pais para a Europa. E ali ficamos quase 2 anos, sobretudo na Galícia e sobretudo nas aldeias desses meus avós e de meus pais. Eu diria que talvez tenha sido o período mais feliz da minha vida. E olha que eu não sou dada, minha vida não é uma vida de desgraça. Claro, é uma vida que conheceu altos e baixos, oscila e tem noção muito realista do que seria felicidade ou não, do que seria alegria ou não, do que seria, vamos dizer, realmente um fato real ou um fato que você inventa para se compensar pelo que você não está tendo. Mas foi porque foi um ano esse período de grandes descobertas, aprendizagem de outras línguas e, portanto, atrás das línguas há um imaginário que diz muito respeito dessas línguas, né? E são povos, por exemplo, no caso dos galegos, são povos muito com vocação narrativa, grandes contadores de histórias. E, além do mais, eu estava numa região de montanhas, eu pude desfrutar da vida rural, do campo, e eu me entusiasmava de tal modo que eu às vezes pegava um arado e trabalhava com arado. Não tinha força, mas eu dava ordem. Eu participei de um período das colheitas, como surge uma espiga de milho. Eu acho que é uma experiência extraordinária para um escritor associar-se, né, aos ditames, às volúpias, às paixões do campo, da terra, o que a terra produz, o que você faz para arrancar dessa terra um produto que seja, né? Então, eu voltei dessa grande viagem muito enriquecida, já continuando a ler, tentando, isso que me parece importante, tentando costurar
todas essas experiências, né, para que eu pudesse ter, a partir delas, uma visão mais frutífera da vida. Sem falar, não é? E eu vou lhe devolver agora a palavra, sem falar que eu já menina queria ser escritora. E era um homem que, por exemplo, a partir, não sei, dos 14, ele me mandava flores todos os domingos. Quer dizer, extraordinário, né? Aos 10, antes dos 10 anos, eu fazia os jornaizinhos, costurava, porque não havia grampeador. Eu não sou nenhuma Matusalém, mas não havia grampeador. Então eu costurava e vendia, mas eu vendia para o meu pai. E eu não sabia desenhar, eu sabia contar umas historinhas. Então eu fazia, sabe o quê? Você fazia uma bandeirinha, tchum, 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 com uma hastezinha e pintava. Eu não fazia. Uma vez eu treinei durante muito tempo fazer patinhos e cisnes. Mas de verdade, meus cisnes foram sempre patos. Não ganharam a transcendência de um cisne, né? A adolescência é um período e que eu deveria pensar mais sobre ela, mas também era um período, por exemplo, claro, nesse último livro eu falo, me acentuou o meu gosto pela arte, né? Eu vivia no Teatro Municipal, que eu considerava como que meu segundo lar. Eu participei de pequenos grupos que nós organizávamos, o grupo do balé, o grupo da ópera, então nós nos reuníamos na casa de cada qual para conversar, sabe? Era um convívio extremamente agradável, os amigos do balé e os amigos da ópera, né? E nos encontrávamos, era uma época dos enamoramentos, da descoberta do corpo, de uma plenitude, da consciência de que você tinha que manter segredos, que a sua vida privada era sua, você não tinha que reparti-la com os demais, e ao mesmo tempo você tinha que ter a audácia de vivê-la. Enfim, são esses sentimentos que vão surgindo na adolescência, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, como eu tinha a paixão do balé, da ópera, a música clássica e, sobretudo, da literatura, da leitura, eu não tinha, por exemplo, assim, uma atração política por nada. A minha vida era ocupada por mim, pelos meus sentimentos, pela descoberta, pelas emoções, pelos enamoramentos. Tudo isso era uma força viva dentro de mim, né? Eu chego a uma consciência política muito mais tarde. Eu desenvolvo a consciência do mundo, a consciência ética, tudo isso eu desenvolvi muito cedo. Por exemplo, eu me lembro, aos 12 anos, eu comecei, aos 13, a ler o Crime e Castigo, do Dostoiévski, que foi um dos livros que mais me impressionaram na vida. Eu comecei a lê-lo e tive que parar, não aguentei o impacto do que ele me transmitia. Nesse livro, eu me lembro como hoje, né, como se fosse hoje, foi uma aprendizagem da consciência, o sentimento da culpa. Eu senti muito isso. Então, a adolescência foi, por assim dizer, um outro tipo de descoberta, né? Descoberta do amor, a descoberta do corpo, a descoberta das emoções, das sensações, dos maravilhamentos da arte, né? Mas da arte não só da escritura, da arte que os outros te apresentavam, te ofereciam um palco, a paixão pelo palco. O palco foi um enamoramento muito profundo na minha vida. Eu chegava a pensar que aquela verdade humana que não fosse traduzida pelos recursos do palco não eram verdades interessantes para mim. Maria Callas eu conheci pessoalmente. Eu tive privilégios extraordinários. Eu conheci grandes artistas e, por incrível que pareça, alguns deles eu fiz relação pessoal. Gostavam de mim, eu chegava a eles, eu mandava cartas para os hotéis e me recebiam, convidavam para um chá. Eu tomei chá com Arthur Rubinstein. Eu fiz muita amizade com Tamara Tumanova. Eu pertencia a esse grupo de ópera, me lembro bem, quando veio a grande cantora italiana lírica, Renata Tebaldi, que era uma diva, né? Ela gostava do nosso grupo, mas aí ela ia cantar um oratório chamado Santa Cecília, de um compositor italiano, creio que ele era religioso, agora estou em dúvida, Respighi. Aí o nosso grupo disse assim, vamos escrever um texto, mandamos umas flores para ela, para homenageá-la.
quem vai escrever? Aí tudo, não, é a Nélida, que já queria ser escritora e tal. E eu escrevi esse texto que eu tenho até hoje. Escrevi um texto e nós deixamos no hotel. Na outra vez, porque naquele tempo o Rio de Janeiro era um lugar importante para a cena. As companhias vinham, ficavam um mês. Agora alguém vem, apresenta um dia, vai embora no dia seguinte. São repertórios muito modestos atualmente, eu acho. Naquele tempo não tinham maravilhas, e ficavam, repetiam, se apresentavam algumas vezes, né? Então, fomos conversar com ela, ela tinha lido, alguém ajudou a traduzir, ela ficou encantada. A grande bailarina Tamara Tumano foi a estrela do Opéra de Paris, da companhia Opéra de Paris, né? Fizemos amizade, ela e a mãe, que depois, nas outras viagens que ela veio, ela me convidou para ir com elas a Buenos Aires e Montevidéu. Você já pensou uma menina jovem convidada por uma estrela? É como se fosse uma estrela do rock. Entendeu? E lá ia eu, meu pai aceitou, né? Tudo, é uma parte, ele paga a passagem, ela disse, até eu acompanho, mas meu pai na passagem, meu pai, me lembro agora, engraçado, ele foi me levar no aeroporto e me deu uma orquídea. Machado de Assis, minha paixão, ele não saiu do Brasil. Mas ele agiu como se tivesse saído. Ele sabia como quem viajou, ele sabia como quem leu tudo. Ele sabia como quem tinha o Brasil como epicentro, mas sabia que além do Brasil havia outros epicentros no mundo. Então, é fundamental, penso eu, que você não fique preso na sua vidinha modesta, no cotidiano que te encarcera. Você tem que sair do teu cotidiano sem renunciar a ele, ou não renunciar à família, mas você tem que ampliar a sua visão de mundo, né? Jogar dentro da sua caverna, dentro da sua cabeça, todos os ingredientes que você puder, todas as construções humanas, né? Você teria que ser uma espécie de um arqueólogo, né? Que sabe que tem que visitar, sei lá, as ruínas de Troia, e você vai lá dentro para descobrir tudo. E você tem que ter o sentimento de que você não começou nada. Você é um herdeiro de todas as culturas, de todas as civilizações, e que deve fazer o esforço de conhecer tanto ou tudo que for possível.